Olá, mega seguidores! Uma pergunta que as pacientes sempre me fazem é: com quantas semanas, se você tem uma suspeita de gravidez, você deve fazer o ultrassom? Bem, o ultrassom ele é feito geralmente logo depois do atraso, porque a paciente fica ansiosa, ela quer saber se está indo tudo bem, ela acaba fazendo um ultrassom. Mas o que acontece? Quando você faz o ultrassom precocemente, nem sempre a gente vai ver o embrião. Então, primeiro a gente vê o saquinho gestacional, que vai ser a futura bolsa das águas, onde aquela piscininha onde o bebezinho fica o embrião, na fase inicial a gente chama de embrião. Depois a gente vê a vesícula vitelínica e depois a gente vai ver o embrião. Então, quando atrasa, por exemplo, alguns dias, eu até consigo ver um saquinho gestacional, que é uma bolinha pretinha. Vocês lembram no ultrassom abdominal, quando a gente vai ver a bexiga é preta? Então, no ultrassom, o saco gestacional também é pretinho, que nem a bexiga. E quando a gente vê o saco gestacional, tem algumas dicas que a gente acaba percebendo quando é gestação mesmo, ou às vezes é um pouquinho de líquido que tem na cavidade do útero. Então, às vezes a bolinha pretinha, quando é gestacional, fica excêntrica. A gente tem a cavidade uterina, ela tem uma camada que reveste internamente. Essas camadas, elas ficam justapostas. Então, quando tem um líquido dentro da cavidade que não é gravidez, essas camadinhas elas se afastam e a gente vê um líquidozinho entre elas. Quando é gestação, o embriãozinho, o saco gestacional, ele é como se ele procura um cantinho para ele se implantar. Então ele fica numa dessas duas camadas, na camada do endométrio. Então geralmente esse saquinho pretinho não fica bem no meio entre as duas camadas, fica no meio de uma das camadas. Então esse é um jeito da gente desconfiar que realmente é uma gravidez. Outra coisa é o sinal do duplo saco gestacional. Então tem o saco gestacional e ao redor fica uma outra linha branquinha e a gente desconfia que aquilo seja uma gestação inicial. Outra coisa é quando a gente já vê a vesícula vitelínica, então passa um pouquinho mais de tempo, a gente consegue ver a companheira do bebê, do embrião que a gente chama, que é uma outra bolinha pretinha pequenininha que aparece antes de aparecer o embrião e que faz parte da formação do embrião. É interessante sempre a gente cruzar com os dados de beta-HCG, então às vezes a paciente vem com beta-HCG não só positivo ou negativo, mas ele vem a quantidade, então dependendo do nível dessa quantidade, geralmente 2, 3 mil, a gente já consegue ver a gestação dentro do útero. Qual que é o motivo da gente correlacionar? Porque às vezes a gestação, existem ocasiões em que a gestação ela vai se implantar na trompa, e quando ela se implanta na trompa, pode dar um quadro de hemorragia interna. Então é interessante ver, quando a gente vê que o beta-HCG está num nível muito alto e a gente não está achando gestação dentro do útero, a gente sempre procura fora do útero, perto das trompas, né? Geralmente é o local onde fica a gestação ectópica. E, gente, outra coisa, se a paciente está bem hemodinamicamente, eu não enxergo uma gestação no momento. Claro que eu espero uns dias, marco um retorno em 7 a 10 dias, se a paciente não tem dor, a paciente não está com hemorragia, eu marco um retorno e reavalio em 7 a 10 dias, porque a paciente não tem urgência, não está sangrando. A gente vai avaliar o aparecimento do saco gestacional, da vesícula vitelínica e do embrião. E o saco gestacional, dependendo do tamanho, se preconiza maior que 25 milímetros. Se não aparecer nada, nem vesícula, nem embrião, a gente desconfia que a gestação talvez não esteja indo no caminho normal. E se o embrião tem mais do que 7 milímetros e não tem batimento, a gente também já vai avaliando se o desenvolvimento daquele embrião realmente não está sendo satisfatório. Nem sempre a paciente tem certeza da data da última menstruação. Então, às vezes, a gente só pela data, a gente leva em consideração
mas não a gente não fecha o diagnóstico que a gestação não vai para frente com uma data da última menstruação somente porque a gente pode acabar errando, porque nem sempre a gente ovula sistematicamente naquele dia que a gente estava esperando. Ou seja, a conclusão é que é importante você fazer um ultrassom no início para ver se a gestação está dentro do útero, se está fora do útero, para ver se a sua conta está batendo com a conta da gestação, que isso é importante porque no primeiro trimestre a margem de erro é menor do que fazer o ultrassom lá na frente, e a gente descarta algumas patologias como o mole datiforme, que é quando a placenta as células da placenta elas acabam formando um tumor que a gente chama de mola. Então é interessante fazer ultrassom de primeiro trimestre por esses motivos e para avaliar também o desenvolvimento da gestação. Um mega abraço!